Glória a Deus. Muito bom dia. Pode sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Queria salientar para os nossos convidados de hoje, os visitantes, passar no lounge no final do culto, tá bom? Então, você pegou esse cartãozinho. Quem não pegou, mesmo assim, pode ir lá no lounge, que a gente quer conhecer você, conversar com você, tá? Batismo depois do culto é maravilhoso, todo culto batizando pessoas. E Deus tem sido mais maravilhoso ainda do que Ele já é nesses dias. 2022 já começou com tudo, né? E muito feliz que o Crown também, o nosso curso de finanças, com as vagas bombando, praticamente esgotadas. Os cursos agora nesse ano já estamos iniciando com tudo. Os GCs, que são os encontros na casa, os grupos de crescimento voltando com tudo, arrebentando, porque nós não vamos parar. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Nós não vamos parar. Repete de novo. Nós não vamos parar. Não, tem que olhar para o irmão do lado, não é para mim não. Não, vai repetir. Olha para o lado. Fala aí, nós não vamos parar. Olha para o lado, olha aí, olha aí. Não, olha para ela, vamos lá. Nós não vamos parar. Não vamos parar. Eu tinha já uma palavra programada para hoje há algumas semanas, que é sobre os 7 montes da sociedade que a igreja vai conquistar. Cultura, economia, entretenimento, as artes, mas Deus me tocou aí na sexta-feira assistindo a ministração do Clamor pelas Nações, que a nossa equipe está lá, 17 pessoas lá em BH, 2 semanas lá, nossas amadas estão lá, né? Gabi e a mamãe estão lá, saudade aperta. E aí, vendo uma ministração do pastor Ricardo Robortella, uma frase trouxe toda essa pregação de hoje, onde ele estava falando sobre as gerações, sobre o quanto é poderoso a gente entender as gerações que Deus vai levantando. E uma frase, um entendimento ele trouxe e mexeu comigo, onde ele falou que no Brasil as gerações trabalham de forma linear. Trabalha de forma assim, um bastão vai sendo passado para o outro, igual aquele revezamento 4x4 no atletismo, 4 por 100, 4 por 1000, não sei. Onde um bastão é passado para o outro, as gerações vão passando o bastão uns para os outros. Mas lá em Israel, as gerações trabalham em forma circular, onde uma geração é dentro da outra, e uma contribui com a outra. Existe uma correlação de crescimento e ajudar a outra geração. E na hora o Espírito Santo já me trouxe essa imagem, que é exatamente como uma gota que cai na água, uma gota que cai no oceano, onde são várias gerações dentro umas das outras, criando ondas ainda maiores. Então nós vamos trabalhar para que as nossas gerações trabalhem umas ajudando as outras, assim como nós trabalhamos para que o culto aqui, você pode ver que aqui durante a ministração do louvor, a gente não fala para você, vamos entrar agora em adoração. Não, a adoração é 24 horas. É na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, você é um adorador. Nós não vamos começar todo o culto do zero. Eu não posso todo dia de manhã, imagina gente, de verdade, se houvesse... Lembra daquele filme do Adam Sandler e Drew Barrymore, que ela acordava todo dia e era o primeiro dia dela? Ela esquecia. Imagina isso, gente, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, todo dia de manhã você tem que conquistar a sua mulher de novo. Foi difícil conquistar ela? Os homens estão dizendo, imagina todo dia de manhãzinho conquistar ela de novo. Agora imagina, todos os dias, todo culto, todo momento, eu iniciar do zero de novo a minha comunhão com o Senhor. Não é isso que Ele tem para nós. É algo contínuo, é algo constante, a nossa comunhão com Ele. Então nós não vamos começar do zero, as nossas gerações serão umas maiores do que as outras. Nossos filhos serão muito mais poderosos e influentes do que nós estamos sendo. E nós já somos muito mais poderosos e influentes do que os nossos pais foram. Quem acredita nisso? E quem vai trabalhar para que isso seja efetivo?
Amém? Eu queria começar lendo com vocês uma passagem. Gente, a do filho pródigo eu trago acho que quase toda a pregação, né? Mas tem conhecimentos e chaves ali que são muito fortes. Eu queria ler com vocês Lucas 15, o verso 11 ao verso 14. Olha só o que fala a palavra do Senhor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, ou seja, logo, o filho mais novo, esse que pediu a herança, reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Esse filho pródigo que a Bíblia fala, quando ele chega ao pai dele e fala, existem vários pontos, né, desse texto, mas o ponto que a gente vai utilizar hoje é, quando ele chega ao pai dele, ele pede o quê? Me dá minha herança. Pai, eu quero a minha herança. O pai nem questionou, porque a herança é direito do filho, não é? É direito. O pai não questionou, já dividiu ali e deu a parte que era dele. Agora, esse filho representa aquelas pessoas que buscam coisas, buscam bens materiais, buscam crescimento no Senhor, mas não buscam a face dele. Não buscam a porção que ele carrega. Pai, me dá herança, me dá algo físico. Em vez que, se o filho pedisse, pai, me dá o seu legado, me dá uma porção do que você carrega, me dá só um pedacinho do que você carrega. Eu, quando era criança, eu falava para todos assim perto, quando eu crescer eu quero ser no mínimo 10% do que meu pai é para minha mãe. Hoje eu já sei que eu vou ser uns 300%. Mas olha que legal, eu pedia uma porção do que ele carregava. Não é verdade? Eu sempre falava 10%, 10%, 10%. A Mara não está aqui, mas ela me conhece desde criança. Até falei para ela, era criança. Porque é isso que Deus quer para nós, que a gente peça a Ele o quê? Pai, me dá uma porção, me dá uma parte da sua bênção, me dá um pouco dessa unção que o Senhor tem para a minha vida, porque automaticamente tudo vai ser acrescentado. O dinheiro não é o nosso Deus, o dinheiro é o nosso escravo, ele é uma ferramenta, ele não é o principal, e na vida do filho pródigo ele foi o quê? O principal. Pai, me dá a minha herança. Ou seja, eu não quero que o Senhor tem dentro de você, eu não quero que o Senhor carrega, eu não quero isso, eu quero o seu dinheiro, eu quero a herança. Pai, eu venho à igreja, eu faço campanhas, eu dizimo, eu faço tal, faço aquilo, faço isso, porque eu quero que o Senhor tem para mim. Me dá, o crente me dá, né? Me dá, Senhor, eu quero. Enquanto nós temos que pedir diferente. Pai, me dá uma porção do que o Senhor tem para a minha vida, da sua unção. Até porque aí a gente aprende a diferença entre herança e legado. Isso aqui é forte, hein? Herança é o que você deixa para alguém, e legado é o que você deixa em alguém. Fala para o irmão que está do seu lado. Herança, não, mais forte, herança é o que a gente deixa para alguém. Legado é o que a gente deixa em alguém. Deus tem um legado gigantesco para entregar para nós. Ele entende que as gerações vão crescendo e formando movimentos ainda maiores do que ele iniciou. Até porque a própria Bíblia fala que nós faremos obras maiores do que Jesus fez. Alguém tem dúvida disso? O nosso coração religioso e incrédulo tem. Você fala assim, para, como que é possível, né? E um ponto interessante, quando você pede herança para o seu pai, que ainda é vivo, automaticamente você mata ele. Porque a herança não é depois de morto. Quando você pede herança para o seu pai, você está o quê? Matando ele.
Quando a gente pede algo material, pede a herança para o Senhor, você está matando o coração de Deus. E ele fica assim, caramba, Joãozinho, não é possível. Tanta coisa para eu te entregar, tanta unção para eu derramar na sua vida, você quer só bens, só coisas? Eu posso até te dar, mas o meu coração você não vai ter acesso. Eu queria ler agora também essa passagem do filho pródigo, mas ali mais para baixo, do verso 29 ao verso 31. Olha só o que diz. Aqui, só tira por favor. Aqui a gente vai ver que o filho que ficou, que é o filho mais velho, ele teve uma chamada síndrome do irmão do filho pródigo. É o que existe muito nas igrejas, a síndrome do irmão do filho pródigo. Até porque é o que ele fala, como está o seu coração, e a gente vai ler agora, do 29 ao 31. E aí, esse irmão do filho pródigo falou, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho, né, o filho pródigo, meu irmão, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo e dá para ele, faz uma festa. E aí disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Essa síndrome do irmão do filho pródigo representa aquela pessoa que está dentro da igreja há muitos e muitos e muitos e muitos anos e é religioso. Ele vem, cultua, canta, dizima, faz tudo isso, mas ele não consegue se conectar de verdade com o Pai. Nossa, eu estou aqui, eu faço tudo isso, eu venho no culto, eu dizimo, eu faço tudo, mas o Senhor nunca fez isso para mim. Ele fala, mas tudo que eu tenho é seu, você nunca percebeu? Você poderia fazer isso a qualquer momento, porque tudo que é meu é seu, você só não se conectou comigo. Você de verdade quer passar uma vida inteira vindo à presença do Senhor, mas não se conectando de verdade com Ele? Na palavra fala, os mornos serão vomitados da boca do Senhor, e um religioso desse jeito, ele é morno. Então se você vem à igreja, acorda domingo de manhã, vem quarta à noite, faz curso, faz tudo isso, mas de forma religiosa, como se fosse uma obrigação, ou algo só racional, sem se conectar espiritualmente com Ele, de nada vai valer. Você perdeu o seu tempo. Faz sentido isso para vocês? Dói um pouco, não dói? Tanto que as mãos fazem assim, ó. Dói, porque você está aqui se esforçando, esforço físico, igual aquele filho que trabalhava como escravo, fazia muita coisa, mas ele não se conectou com o pai, não entendeu que tudo do pai era dele também, ele poderia estar usufruindo e vivendo melhor, e não tendo inveja, ou reclamando do filho que foi e gastou todos os bens. Nós não queremos ser esses homens, essas mulheres que não se conectam com o Pai, que são religiosos. A religião é perigosíssima, grandes guerras são criadas pela religião. Jesus nunca trouxe uma religião, nunca. Ele trouxe realmente seguir a Ele, sermos cristãos, seguidores de Cristo. Quem criou a religião foi o homem, para controlar outros homens. Então, nesse pedaço a gente consegue entender sobre o filho pródigo e o irmão do filho pródigo, que quem de verdade vai receber do pai, se conectar com o pai, é quem honrar o pai, é quem honrar a ele. Pai, está aqui a minha honra a ti, você vai receber, aquilo que você honra, você recebe, amém? É isso, glória a Deus. Eu queria ler agora mais um trecho da Bíblia que está lá em Tiago 1, do verso 5 ao verso 8. Olha só o que fala. Mas se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente,
De boa vontade lhe será concedida a sabedoria. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu queria trazer esse último versículo o que traz para nós, que é o seguinte: quem tem uma mente dividida é instável em tudo o que faz. Quando você se relaciona com alguém e essa pessoa é instável demais, você fica como? Nossa, meu Deus, um dia é assim, outro dia é assim, outro dia é muito assim, outro dia é assim. Você fica como? Você fica assim, dividido. Eu caso com ela, ela não casa. Eu continuo isso, eu não continuo. Você tem um patrão que uma vez faz isso, outra vez faz outra totalmente diferente. Na instabilidade, ela representa e mostra que a mente é dividida. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque na Bíblia nós temos a passagem da Torre de Babel. Quem conhece a Torre de Babel, a passagem da Torre de Babel? É um pedaço da Bíblia que traz sobre um povo que queria ser como Deus, queria chegar até o céu, e eles começaram a construir uma torre muito grande, e foi crescendo, crescendo, crescendo aquela torre. E aí Deus, olhando aquilo, Jesus não havia vindo ainda, foi antes. Deus olhando aquilo, ele falou: meu Deus, esse povo vai conseguir, porque eles são como um só, eles têm unidade. Aquele povo era tão unido. Detalhe, união é diferente de unidade, hein? Vamos lá? União é um saco de laranja. Unidade é o suco da laranja. União é o saco de batata. Unidade é o purê de batata. Unidade é diferente. Na unidade, você não consegue reconhecer quem é o João, quem é a Maria. Todo mundo é o corpo de Cristo. Isso é unidade. Aquele povo vivia em tanta unidade que Deus olhou e falou: isso que eles estão planejando vai acontecer. Eu preciso descer e confundir a língua deles para que eles se dispersem e não alcancem o objetivo. Quando estamos em unidade, até Deus tem que vir intervir para fazer não acontecer, se for realmente o que a gente está planejando. A unidade, ela é muito forte. E ali ele confundiu a língua daquele povo para eles estarem agora em desunidade. Um falava inglês, outro falava espanhol, um não entendia nada do que eu estava falando, e aí eles se dispersaram e a construção não continuou. Agora, por que eu trouxe isso? Porque hoje a igreja, ela está em desunidade, gerações em desunidade. Até porque a palavra fala que nos últimos dias o coração dos filhos se voltará aos pais e dos pais aos filhos, ou seja, a unidade voltará. A desunidade acontece dentro dos lares, entre os casamentos, nas suas empresas, seus negócios, com os seus filhos, onde um quer uma coisa, o outro quer outra. Os dois são duas batatas dentro de casa, mas ainda não se tornaram um purê. A batata briga com a outra batata, mas o purê não consegue brigar entre si. Faz sentido, gente? Então Deus espera que nós estejamos em unidade. Até porque, vamos observar aqui essas ondas. Existe alguma desunidade aqui? Uma onda, ela é quadrada, outra é triangular. Não existe, né? Tudo igual, é o mesmo movimento. E por que Deus trouxe isso aqui para nós, essa imagem? Porque, daqui a pouco eu explico. Ah, verdade. Logo após os intervalos. Mas é o seguinte, nessa passagem da Torre de Babel, entendendo que a gente precisa ter a unidade entre nós, para nós não termos a mente dividida, nós teremos o quê? Estabilidade, teremos crescimento, teremos exponencialidade. Naquele caso ali da Torre de Babel, Deus teve que descer para fazer o quê? Uma intervenção. Ele teve que intervir. Vocês estão entendendo? Ele teve que intervir, teve que parar. Por quê? Aquele pessoal estava fazendo as ondas de modo totalmente maluco. Um para lá, outro para cá, não está dando certo isso. Eu vou parar isso. Agora,
quando nós entendemos o movimento das gerações, Deus vem para abençoar. Intervir é parar o movimento, abençoar é impulsionar o movimento. Fala para o irmão do seu lado aí, é isso. Intervir, nossa, vamos lá, de novo, hein? Intervir é parar o movimento, abençoar é impulsionar o movimento. Nossa, mas no meu projeto não anda. Isso aqui não acontece, na minha vida tá parado. Por quê? Deus está intervindo, Ele está parando. Não tem nada a ver com o que Ele quer para a sua vida, Ele está parando. Nossa, minha empresa está indo, está acontecendo meu casamento, está tudo dando certo. Ele está o quê? Abençoando. Ele está impulsionando o que você já está fazendo. Até porque a Bíblia também fala em Provérbios que Ele quem nos dá força para adquirir riquezas. Ele não nos dá as riquezas de mão beijada. Ele te dá força, capacitação, ferramentas, oportunidades, portas, pessoas, relacionamentos, tudo para você adquirir essas riquezas aqui na terra. Então, Ele vai intervir ou vai abençoar os seus projetos? Vai intervir ou vai abençoar a sua vida? Ele entende que você está com a mente dividida ou entende que você está com a mente em unidade? Para você seguir, para você avançar. Até porque, imagina nós aqui, vamos pegar como exemplo a casa de oração. Se uma liderança aqui, outra liderança ali, outro departamento aqui, eles começam a criar as próprias ondas ou os próprios entendimentos e não estão mais em unidade com a nossa liderança. O que acontece? Vários novos pontos de ondas são criados, são jogadas gotas nessa água e aquela água vira o quê? Uma bagunça, não vira, gente? Quem já fez isso? Acho que todo mundo, né? Vira uma bagunça, você não consegue identificar mais o movimento. E, em devidas proporções, acaba tornando numa tsunami. O que é uma tsunami, gente? Quando a placa tectônica, algum grande movimento de vulcão, faz um movimento onde grandes ondas se encontram em um ponto de convergência e aumenta o movimento e é pura destruição. Nós queremos uma tsunami na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças. Quem quer isso? Não, é isso. E de verdade, essa imagem também me trouxe à memória um pensamento que eu tinha, mas não tenho mais, de que a gente normalmente coloca o quê? Deus em primeiro lugar, aí vem família, sei lá, amigos, trabalho, e aí vai, não é? Quem já fez ou tem essa ordem aí? Deus em primeiro lugar. Essa imagem aqui até ajuda a gente a entender que essa visão está errada. Deus tem que ser o centro de tudo, e em volta dele as outras coisas orbitam e funcionam. Deus é o centro da minha casa, e nós estamos em volta. Deus é o centro dos meus negócios, Deus é o centro da minha vida, do meu ministério, do meu casamento, da minha criação com os meus filhos. Ele sendo o centro, todo o restante vai estar ali em volta. Faz sentido isso? Amém. Eu queria ler com vocês algo que está lá em Gênesis, quando a gente não cumpre ou tarda em cumprir aquilo que Deus está desenhando para nós. Aqui é a passagem de Ló, quando ele estava na porta de Sodoma e Gomorra, e ele tinha um apreço por aquela cidade, para não ser destruída pelo Senhor. Mas Deus procurou 10 justos naquela terra e não encontrou. E ele falou, vou ter que destruir essa terra. E Ló, não vai destruir nem nada. Aí Deus mandou anjos para lá e falar assim, Ló, sai daqui, porque você e sua família estão salvos, vocês são justos, eu não vou destruir você e sua casa. E aí Ló, que eu não vou sair, vamos manter a cidade. Aí os anjos tiveram que tirar ele à força. Mas olha só o que está escrito, vamos lá. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher,
e suas 2 filhas, ou vocês também serão, o que, gente? Mortos. Quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, ou seja, não, eu não vou, estou hesitando, eu não quero sair daqui. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando você obedece ao chamado de Deus, mesmo que atrasado, é considerado desobediência. Isso remete à procrastinação. Nós não procrastinarmos em cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, em fazer parte do movimento e da onda geracional que Ele nos chamou para fazer. Não, Deus, isso aqui não é para mim. Não, eu não quero isso. Não. Tá, então agora eu vou fazer. Para Deus já foi uma desobediência. Até porque a gente vê que isso é um fato. Mesmo Ló sendo sobrinho de Abraão, pai da fé, né? Abraão que olhou para os céus e Deus mostrou que esse é o tamanho da sua descendência. Abraão, de tão poderoso que foi. Mesmo Ló sendo sobrinho de Abraão, através das 2 filhas dele, ele gerou 2 nações que perseguiram o povo de Deus, que é os Moabitas e os Amonitas. Ou seja, quando você não cumpre o chamado de Deus, não entende as gerações que Ele tem, o movimento que Ele tem, você vai atrasar o movimento. Através dele foram criadas 2 grandes tribos, que elas perseguiram o povo de Deus por muitos e muitos e muitos anos. Ou seja, se você não está comigo, você está semigo. Se você não está comigo no movimento, você vai criar movimentos separados para atrasar esse movimento de Deus. Mesmo você querendo ou não, porque você foi desobediente à palavra do Senhor. Você procrastinou e não cumpriu aquilo que Ele pediu para você cumprir. Quem você quer ser? Alguém que impulsiona o movimento de Deus nessa terra, ou alguém que atrasa tudo e depois até acaba preso num cativeiro? Deus nos chama, aliás, Ele morreu naquela cruz, através do seu Filho Jesus, para que nós fôssemos salvos, vida abundante, livres, perdoados, e não presos no cativeiro, e não para sempre dependentes de homens, mas sim dependentes apenas dele. Então, os Moabitas e Amonitas eram extremamente cruéis e violentos com o povo de Deus. Por um ato que Ló fez ao tardar a sua saída daquela cidade, da vida deles surgiram povos que atrapalharam o mover de Deus nessa terra. Ou seja, obedecer é muito mais fácil, né? Obedecer é muito mais fácil. E tem uma outra frase quando eu era criança, quem ama, obedece. Quem obedece, é feliz. Eu lá assim, bravo. Acabei de fazer uma asneira, uma bagunça, minha mãe assim, eu bravo. Aí ela, tal. Repete, aí eu bravo. Quem ama, obedece. Quem obedece, é feliz. Ela fazia eu repetir até falar rindo. Olha isso. Mas acho que funcionou. Eu mandei uma imagem para o C35 colocar para nós. E olha só, já está aqui, onde aqui a gente entende da onde que surgiu o nosso Jesus. Essa imagem foi usada no espetáculo de Natal, agora de dezembro, e até estão destacados o nome de Jacó, Abraão, Davi, Ruth, José e, claro, de Jesus, porque foram os personagens principais daquela noite, onde a gente explicou a história da vida de cada um. Tudo isso aconteceu, todas essas pessoas geraram umas às outras, geração após geração, geração após geração, até nascer o nosso Jesus. Através de Jesus, toda a história do mundo foi transformada, até porque ali você divide a história. Pode tirar, por favor. Você divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2022 e passa rápido, meu Deus. 2022, depois do nascimento
de Cristo. O homem que transformou toda a história, sem pecado, sem mácula, perfeito. Nem compartilhar o sangue da própria mãe ali, ele compartilhou. Mas isso é para outro dia. Para realmente ele vir puro ao mundo e restaurar a nação, curar os nossos pecados. Mas por que eu trouxe sobre Jesus? E sempre a gente vai trazer. Porque ele foi a primeira gota que caiu nesse oceano. Jesus foi a primeira gota que caiu nesse oceano, e através dele, a partir dele, gerações poderosas foram criadas, e temos a geração de hoje, que vai gerar outra geração ainda mais poderosa, e teremos o que, gente? Ondas gigantes de avivamento, de restauração, de crescimento, de abundância, de tudo que ele tem para nós. Ele foi a primeira gota no oceano. E várias gotas podem pingar no oceano, tentando atrapalhar esse movimento, mas o movimento de Jesus é o verdadeiro. A quem de verdade você tem escutado? A quem você tem dado ouvidos? Tem muita coisa aí fora, muita palestra, muito pastor, muita coisa, mas quem é o seu Elias? Quem é aquele que você agarra para escutar e receber aquela unção? Até porque a unção que você respeita é a unção que você recebe. Aqui na casa de oração, graças a Deus, temos muito alimento. Tem líderes assim, eu sou suspeito, né, gente, para falar. Eu sou suspeito. Mas assim, temos Elias poderosíssimos aqui. Eliseu queria o que Elias carregava, e Elias falou: então fica perto de mim, porque a única forma de você conseguir o que eu tenho é você estar perto de mim na hora que eu morrer. Ou seja, gente, Eliseu tinha que estar grudado com Elias, porque não sabia a hora que Elias ia morrer. E aí, Elias morreu, Eliseu estava lá e pegou a capa. E aí a unção de Eliseu foi 2 vezes maior. Ou seja, a onda que Elias estava participando formou ainda outra onda muito maior, que foi Eliseu. Davi, depois veio Salomão. Quantos chamados geracionais a gente vê na Bíblia e vê nos dias atuais? Nós queremos que os nossos filhos vão muito mais longe do que a gente. Então, ele foi a primeira gota nesse oceano. Faz sentido para você? Nossa, para 3 pessoas. Mas tá bom. Eu queria ler agora mais 2 versículos para a gente encerrar, que estão lá em 1 Pedro 2, verso 9 e 10. E aí vem Jesus e fala para nós: ei, vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Antes de mim, antes da gota de Jesus cair nesse oceano, não existia nada. Antes você nem era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos o povo escolhido por Ele, nós somos realmente chamados para participar do movimento e anunciar aquele que vem. Até na quarta-feira eu mencionei e vou mencionar novamente. Desde 2012, há 10 anos, vem sido anunciado que aquela pedra estava rachada em Capitólio. Nenhuma autoridade fez nada, e nem os banhistas, nem os motoristas das lanchas fizeram nada, nem desviavam daquele local, nada. Aconteceu uma fatalidade, aconteceu uma tragédia, mas foi avisado. Assim é também o reino de Deus, que avisa a volta de Jesus há mais de 2000 anos e ninguém dá bola. Você desconsidera, ou você continua vivendo sua vida de qualquer forma, ou da forma que você acha correta. Quando Ele voltar, vai ser tarde demais. Aí vai mostrar lá: nossa, mas eu avisei, há 2022 anos eu mandei o meu filho aí para morrer por vocês. Eu estou avisando.
Então ele continua nos avisando. Nós vamos continuar vivendo dessa forma como a gente vive? E para encerrar, João 15:16. Olha o que fala: vocês não me escolheram, mas eu que escolhi vocês para irem e darem fruto. Mas vai ser um fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Ou seja, Ele quer que a gente faça e que essas ondas continuem, o fruto seja percebido, seja visto, seja notado, seja experimentado por outras pessoas. Até porque a árvore que não der o fruto será arrancada. Nossa, mas Deus está me podando esses dias. Deus está fazendo isso comigo, está cortando isso, está cortando aquilo. Nossa, que maravilha! Porque só se poda a árvore que dá fruto. Você já viu alguém podando ou arrumando uma árvore podre? Não existe. Ou seja, se Ele está lapidando você e podando você, é porque você está dando fruto. Se não desse fruto, o que Ele faz? Corta no pé, arranca e joga um veneninho lá para não nascer mais. Então agradeça ao Senhor por qualquer coisa que você esteja passando, porque Ele está podando e moldando o seu caráter para que você continue dando frutos, só que frutos muito melhores e maiores, vistosos. E algo que eu queria comentar com vocês quando eu fiz essa palavra, eu falei com a minha mãe está lá na Escola do Clamor, eu falei: mãe, esse aqui que Deus me entregou para trazer domingo. Ela falou: olha, meu filho, vou te contar só uma coisa. Muitos anos atrás, eu fui num seminário do Osana Music em Sumaré, e o Paul Wilbur estava lá, meu pai também estava. E o Paul Wilbur, ele olhou para minha mãe, chamou ela ao palco e falou para ela que ela seria como uma pedra arremessada em um lago, e dali viriam ondas que iriam impactar essa nação. Vocês acreditam nisso, gente? Depois de eu preparar essa palavra, amém, isso é para o Senhor, amém. Depois de eu preparar essa palavra, eu falei: mãe, é isso. Ela falou: é isso, filho, Deus já falou isso comigo, tem essa profecia na nossa vida, que nós seremos como uma pedra que cai num lago, e dali cria-se várias ondas e vai perpetuando o movimento. E para a gente finalizar mesmo, eu queria te perguntar, pode retirar aqui para mim? Eu queria te perguntar, por que você acredita que Deus criou as práticas espirituais? O que são práticas espirituais? Confissão da palavra, jejum, oração em línguas, louvor, adoração. Por que Deus criou essas práticas espirituais? Para nos permitir ter acesso àquilo que sozinhos não conseguiríamos. Deus entregou você a prática espiritual para você poder jejuar, para você matar a sua carne, seu espírito ser vivificado, e você viver o que sozinho você não conseguiria. As práticas espirituais nos aproximam do que Deus tem para nós, nos aproximam do propósito dEle para a nossa vida, nos aproximam das ondas que Ele quer que nós participemos. Acaba com o nosso ego, acaba com a nossa vontade própria, nossos planos próprios, até porque a Bíblia também fala. Se a Bíblia fala, eu acredito. Ele tem sonhos e Ele tem planos muito maiores do que os planos e os sonhos que eu tenho para mim. Se você pensa algo, Ele pensa muito maior. Se você sonha com isso, Ele fala assim: ei, é muito pequeno perto do que eu sonho para você. Então você tem praticado as práticas espirituais? Você tem orado em línguas? Tem louvado ao Senhor, adorado ao Senhor e se conectado com Ele? Ou você é um religioso, frio, que vem e nem os braços você levanta? Ai, Gustavo, mas eu adoro de braço abaixado. Você sabia que você levantar os braços é uma forma de rendição? Quando a polícia aponta a arma para você, você faz o quê? Estou rendido, eu não posso fazer nada. Então na presença de Deus, quando você levanta as mãos para adorar, o que você fala? Pai, eu estou rendido, faz o que o Senhor quiser fazer.
me impulsiona, Pai, nessas ondas, para que realmente eu seja participante desse movimento. E detalhe, desde quando Deus enviou o seu Filho, essa gota aqui nunca parou de cair, porque Ele continua derramando, porque Ele é um rio de água viva. E quem bebe dessa água, nunca tem sede. E nessa água, que é um rio de água viva, vai criando ondas ainda maiores, porque Ele nos impulsiona a continuar esse chamado de geração em geração. Queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Pai, a Tua igreja te adora. Nós entendemos que a geração que o Senhor preparou para esse momento vai preparar a próxima geração. Nós não seremos a terra das gerações lineares, onde uma começa e outra para, uma começa, outra para, uma começa, outra para. Não. Nós continuaremos o movimento que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós continuaremos, Pai, de geração em geração, até o Senhor voltar. Nós queremos adorar a Ti, somente a Ti, e agradecer, Pai, por entregar o Seu Filho como aquela gota a iniciar o movimento.